De novo, uma alegria estar com vocês. Otra vez es una alegría estar con vosotros. Muito bom gastar tempo aí conversando. Muy bueno tener ese tiempo hablando y charlando. Eu quero compartilhar um aspecto assim muito íntimo da igreja em células. Quiero compartir con vosotros un aspecto muy íntimo de la iglesia en células. O crescimento de uma igreja em célula não é linear. El crecimiento de una iglesia en células no es lineal. A maioria das vezes você terá crescimento e platôs, crescimento e platôs. En la mayoría de las veces tendrás el crecimiento y una plataforma, el crecimiento y una plataforma. Porque a igreja não é uma organização. Porque la iglesia no es una organización. A igreja é um corpo vivo. La iglesia es un cuerpo vivo. E é impossível que a igreja funcione como uma máquina. Y es imposible que la iglesia funcione como una máquina. E os platôs Y las plataformas são um momento de desafio para a implementação de mudanças. son los momentos de desafío, de retar la iglesia para la implementación de cambios. E exatamente a sua capacidade de analisar os problemas e descobrir soluções é que recoloca a igreja numa nova etapa de Y es crescimento. exactamente tu propia capacidad de mirar los problemas, diagnosticarlos y encontrar soluciones que lleva a la iglesia otra vez al crecimiento. No ano de 2017, nós constatamos que a igreja pela primeira vez não cresceu. En 2017 constatamos que la iglesia por la primera vez no había crecido. Depois de 16 anos crescendo sempre, Después de 16 años creciendo siempre, nós estamos tendo o primeiro grande platô. estamos teniendo nuestra primera gran plataforma. Eu reconheço que muito vem do próprio contexto do Brasil. Yo reconozco que mucho viene del mismo contexto en que vive Brasil. O Brasil vive uma crise muito grande, Brasil está en una crisis muy fuerte, política, financeira, económica, social. E é impossível que o crente não seja impactado pelo um certo desânimo e muito desemprego e muitas pessoas passando muita necessidade. Es imposible que los creyentes no sean también tocados por una clase de desánimo y mucho desempleo, mucho paro y muchas necesidades en la sociedad. Então nós estamos vivendo este momento. Entonces estamos viviendo este momento. E quando, depois de levantar todos os dados daquele semestre, Y cuando después de coger todas las informaciones de aquel semestre, nós constatamos que o crescimento foi zero, cuando constatamos que el crecimiento había sido cero, eu entrei em crise. yo entré en crisis. E a crise é necessária, Y la crisis es necesaria, porque a crise é que faz você começar o modelo celular. pero es la crisis que te hace empezar el modelo celular. Mas é o desejo de sempre melhorar e a crise, quando você vê, é que vai manter você no crescimento. Pero es el deseo de siempre mejorar y la crisis que ves cuando paras de crecer que te va a mantener en el crecimiento. E eu fui buscar a Deus. Fui a buscar a Dios E Deus falou ao meu coração. y el Señor habló conmigo a mi corazón. E Deus me falou, quando você está numa estrada viajando Y Él me dijo, cuando estás en una carretera en e viaje o seu carro começa a engasgar y tu coche empieza a fallar e você olha o tanque de gasolina y tú miras el depósito de combustible e o nível está baixo, y el nivel está muy bajo está na reserva, y está ya casi terminando. você tinha que ter parado num posto. Deberías haber parado atrás Mas en una você não estación de quis servicio, parar. pero no quisiste parar. Você não quis encher o No tanque. quisiste llenar el depósito. E agora você vai pagar o preço. Y ahora vas a pagar el precio. Você vai perder tempo. Vas a perder tiempo, Você vai ter que voltar e vas a encher o tener seu que tanque. volver y llenar el tanque. E volver Deus a falou llenar el comigo, depósito. o tanque espiritual da igreja esvaziou. El depósito espiritual de la iglesia, el Señor me habló a esvaciar. E isso é bom, a pergunta do Roberto, para eu poder comentar para você. Y la pregunta de Roberto es buena para que yo pueda comentar. Não existe mágica, No existe Na visão celular. No existe mágica en la visión celular. é dependência de Es Deus, dependencia de Dios. é poder de Es Deus. poder de Dios. Fruto é resultado de intimidade, Los frutos son resultados de la intimidad, vida com Deus. de la vida con Dios. Ninguém pode fazer nada sem Jesus. Nadie puede hacer Ele nada disse, sin sem Jesús. mim, nada Sin mí podeis nada fazer. podéis
podéis hacer. Se não permanecer na Si no videira, estamos en la vid, não vai dar fruto. si no permanecemos ahí, no E vamos a na dar fruto. correria Y en de el 16 anos, Creciendo hacer una las grande cosas iglesia. por 16 años, creciendo en las cosas, eu acreditei que iríamos dar frutos para sempre. yo pensaba que íbamos a frutificar de por siempre. E eu sofri muito em 2017. Y he sufrido muchísimo en 2017. Então 2018 Entonces 2018 foi o ano do fortalecimento. fue el año del fortalecimiento. Nós mudamos todas as conferências, Cambiamos todas Todas las nuestros predicaciones. congresos y predicaciones. as lições de célula. Las lecciones de las células. Nós dissemos, não precisa multiplicar esse ano. Nosotros decimos a la iglesia, no Nos es necesario vamos multiplicar fortalecer. este año, vamos a fortalecer. Algumas células multiplicaram, Algunas células se mas a multiplicaron, nossa ênfase pero nuestra foi énfasis encher o tanque. fue llenar el Em depósito. 2019, Entonces en na 2019, virada de ano, ya en el cambio del año, Deus falou ao meu coração: Dios habló en mi sua corazón. igreja está pronta de novo. Tu iglesia está lista otra vez. Pode tocar que vai dar muito fruto. Dale caña. E 2019 é chamado o ano da superação. Y 2019 es llamado el año de la E superación. nós já vemos o renovo surgindo. Y ya vemos el renuevo. Nós já vemos muitas células grandes. Ya podemos ver muchas Y células multiplicando. grandes y multiplicándose. Então, meu primeiro comentário: Entonces mi primer comentario. a igreja em célula La iglesia en células depende fundamentalmente fundamental do poder, da presença e do propósito de Deus na vida de cada líder. del poder, de la presencia y del propósito de Dios en la vida de cada O líder. papel maior do pastor El rol más importante del pastor é levar as suas ovelhas às águas tranquilas, es llevar su iglesia a las aguas aos tranquilas, pastos verdes, a las hierbas verdes, alimentá-las, para alimentarlas que elas possam continuamente frutificar. para que puedan continuamente, Então, continuadamente em fructificar. geral, platô Entonces, en general, Es la plataforma es é resultado resultado de erro. es de resultado liderazgo. de un error de liderazgo. É o resultado de cansaço. Es resultado de un É cansancio. o sinal de que alguma coisa tem que ser modificada. Es una señal que algo debe ser modificado, De que cambiado, algo tem que ser tirado. de que algo debe ser quitado. Eu conversava com os pastores da Espanha Yo hablaba con algunos pastores Hoy de de España, mañana. hoy por la mañana, e João capítulo 15 fala sobre a videira que sempre dá fruto. y Juan capítulo 15 habla de la vid que siempre da fruto. O que Jesus fala que é necessário para dar fruto? ¿Qué Jesús dice que es necesario para dar fruto? Ele diz: quem permanecer em mim vai dar fruto. Él dice, quien permanece en mí dará Se fruto. eu permanecer em você, dará Si fruto. yo permanecer en ti, también Se me darás fruto. pedir frutos, será feito. Si me pedires fruto, Então, le será dado. a palavra, a oração, La palabra, la oración, intimidad la con intimidad Dios. con Dios, tudo isso são absolutos para gerar fruto. todo eso es absoluto, es una necesidad absoluta para generar fruto. Mas a gente esquece que lá na parábola diz Pero assim: nos olvidamos que allí mismo, en esa parábola, ahí dice, aquele que dá fruto, aquel que da fruto, o Pai o poda el Padre lo poda para que dê mais fruto. para que dé más fruto todavía. Você já pensou que a maioria das vezes, quando você pensa em melhorar sua igreja, ¿Ya has pensado que en la mayoría de las veces que piensas mejorar tu iglesia, quando você pensa em aumentar a produção, cuando piensas en aumentar la producción, você pensa em criar algo novo tú piensas en crear algo nuevo e nunca de tirar algo velho, y nunca de quitar algo viejo? nós não vamos dar fruto se não tirar algo velho e jogar fora. Nosotros no vamos a dar frutos si no quitamos algo viejo para tirarlo fuera. Porque o que acontece realmente nas árvores, nas plantas, Porque lo que ocurre realmente en los é árboles, que en las depois de plantas, tempo, es que después de un tiempo, os canais por onde a seiva deveria fluir, los canales por donde la savia debería fluir começam a envelhecer. empiezan a envejecer. Vai sendo cristalizado o entupimento dos canais. Y esos canales van siendo cristalizados Y y atascan. E o fruto não aparece Y el mais. fruto no aparece más. E quando a gente poda, Entonces cuando podamos, vem galho novo. viene una rama nueva.
As mulheres que gostam de ter cabelos longos sabem que sempre tem que cortar. Las mujeres que les gustan tener pelo largo Porque saben que senão deben cortarlo o siempre. cabelo enfraquece. Porque si no, el pelo se torna débil, se debilita. O que nós percebemos é que a nossa igreja precisava de uma poda. Lo que percibimos que nuestra iglesia necesitaba Então una nós poda. tiramos muitas coisas. Entonces quitamos muchas cosas. Tiramos pessoas, Quitamos personas. tiramos pastores, Quitamos pastores. tiramos líderes. Quitamos líderes. Por quê? Por quê? Poda. Poda. Para que venham novos Para que vengan nuevos. e a igreja possa frutificar. Y la iglesia pueda fructificar. Talvez Quizá. você está precisando tirar algo que já morreu há muito tempo. Lo que tú necesitas es quitar algo que ha muerto hace mucho Um tiempo. ministério que está competindo com as células. Quizá un ministerio que está en competencia con las células. Uma agenda que está entupindo o fluir do Una Espírito. agenda que está atascando el fluir del Espíritu. Uma tradição antiga, Uma- conceito doutrinário, Una que não é tradición, verdade no dia una de hoje, tradición antigua, un concepto doctrinal que no es verdad en los días de hoy. que pode estar impedindo o fluir do Espírito. Que puede estar impedido el fluir del Espíritu. Então nós estamos agora já virando e vamos crescer demais. Entonces ya estamos haciendo este cambio y vamos a Y crecer Dios otra habló vez. conmigo. Porque el Señor habló conmigo. Você vai fazer algo Tú extraordinário. vas a hacer algo extraordinario. E eu creio que aquilo que nós gastamos anos para fazer, E eu creio- vamos fazer em um ano. Yo creo que aquello que tomamos años para hacer, multiplicación vamos a hacerlo en un extraordinaria. año, una multiplicación Uma extraordinaria. multiplicação Una extraordinária. multiplicación extraordinaria. Buenas. Não pense que uma pessoa vai ser assim, vai demonstrar assim, muito espírito de sacrifício de toda semana participar de uma célula ruim. No piense que toda la gente va a tener un espíritu de sacrificio para todas las semanas estar en una célula mala. Ele vai 3 vezes. Él va 3 veces. A célula é horrível. La célula es terrible. Na outra semana ele já desaparece. La otra semana ni vuelve, Essa célula desapareció. não cresce. Por eso las células no A crecen. célula não cresce porque ela é ruim. Las células no crecen porque son malas. O líder não é um bom líder. El líder no es un buen A líder. reunião é desinteressante, La reunión es desinteresante, repetitiva. es repetitiva. O líder parece que não se prepara. El líder parece que no se ora. prepara, que no ora. Ora, ou essa célula melhora, ou é melhor tirar essa célula. O esta célula mejora o es mejor quitar esta célula. Então, o que impulsiona a igreja em células são células boas. Entonces lo que impulsa a la iglesia en células son células buenas. Tudo que você puder investir Todo lo que puedes invertir em treinamento de líderes, en formar líderes, em melhoria de en reuniões, mejorar las reuniones, em capacitação e en criatividade, capacitación y invista. creatividad, invierte Porque en as eso. células têm que ser excelentes, Porque las células tienen que ser Nota excelentes, 10. nota 10, imperdíveis. As imperdibles. pessoas têm que falar, é a melhor reunião da minha Las semana. personas tienen que decir, es la mejor reunión de mi Eu semana. tenho que sair debaixo de uma bênção. Tengo que salir de aquí Eu bajo tenho una que bendición. receber uma oração. Tengo que recibir una Eu oración. tenho que ouvir um testemunho. Tengo que escuchar un Eu tenho que testimonio. aprender algo. Tengo que aprender que me algo faz voltar para casa que me hace animado, volver a casa mais animado, forte, más fuerte, mais disposto, más dispuesto a luchar, a continuar. a continuar. Mas se a célula é sonolenta, Pero si la célula es fría, con sueño, se o, fría, líder apenas lê o estudo, si el líder solo lee el estudio, Deus me livre. que el Señor nos Então libre de esses eso. líderes têm que ser reciclados Es- ou retirados. Muchas veces puede ser, quizá los líderes necesiten ser reciclados o retirados. Esta é a maior causa de remoção de líderes. Esta es la más gran causa de remoción de Ele líderes. não cresce. Él no crece, Mas existem também outras razões. pero existen otros motivos. São as causas, por exemplo, de disciplina. Son las razones, por ejemplo, de disciplina. Essa é a segunda maior causa. Esa es la segunda más grande O causa. jovem que confessa ao seu supervisor que está transando com a namorada. El joven que confiesa a su supervisor que tiene relaciones sexuales con su novia. Ele é imediatamente afastado da Él liderança. es inmediatamente apartado del O liderazgo. líder em treinamento assume, ele está em disciplina. El líder en entrenamiento, en Y formación, todos saben que él fue asume apartado y él por está en disciplina. disciplina. Y todos saben que fue apartado por disciplina. Isso é muito comum, Eso es muy común. muito comum. Se ele é encontrado bebendo muito, Si él, bueno, si le encuentran borracho, tomando mucho, acabamos de afastar 3 líderes porque vão para as festas
e bebem muito. E o pior, eles postam na rede social. Acabamos de retirar Na 3 rede líderes social. porque van a fiestas y toman mucho y se quedan borrachos y publican en las redes sociales. Inmediatamente les apartamos. Essa é a segunda causa de mais afastamento de líderes. Esta es la segunda causa de más Y a retirada tercera. de liderazgo. A terceira La tercera é a infidelidade à visão. es la infidelidad a la visión. Ele não quer ministrar os estudos que nós damos. Él no quiere enseñar los estudios que damos. Ele quer fazer a célula dele uma célula diferente. Él quiere hacer su célula una célula distinta. Ele convida pessoas de fora para darem estudos. Él invita a personas de afuera para dar estudios. Acabei de afastar 2 líderes, Acabamos de apartar 2 líderes porque ele judaizou. porque él ha judaizado. E ele agora está trazendo um rabino para ensinar práticas de judeus na célula. Y él trae un rabino judío para enseñar prácticas judías en E su ele pequeño célula. fez um Shabbat numa sexta-feira. En un viernes él hizo un Shabbat, una celebración del sábado judío. Eu chamei e falei, então, não é permitido. E quando eu conversei, Entonces eso no es permitido. Entonces cuando hablé con él, ele está totalmente desalinhado com a visão. él está completamente desalineado con la visión. Ele é tirado da liderança. Es retirado del liderazgo. Então, esse é um dos nossos trabalhos, é cuidar para que a... Esto es parte del trabajo. Quero fazer um comentário aqui, Quiero hacer un comentario aquí. porque eu amei a apresentação do Marcos Zapata, fiquei impressionado. Quiero decirles que yo amé la presentación de Marcos Zapata, me quedé impresionado. Fica claro que ele tem trabalhado muito bem, Está claro que él está ele trabajando muy pensou bien, que soluções, pensó soluciones. e a apresentação que ele fez revela que ele aprofundou no processo. Y la presentación que hizo revela que él Claro se ha que va a profundizado en el crecer proceso. mucho y va a Sí, tornar claro, una referencia. va a crecer muchísimo y va a ser una referencia en España. E eu concordo com tudo que ele Y falou. estoy de acuerdo con todo lo que dijo. Mas, mesmo sendo uma igreja em células, Pero aún siendo una iglesia en células conhecendo e toda igreja sabendo a visão em células, y que toda iglesia sepa que la iglesia tiene una visión en nunca células, consegui yo nunca he que conseguido 100% dos membros da igreja que estivessem em células. 100% de los miembros de la iglesia Na estuvieran en prática, células. isso nunca En la aconteceu. práctica eso nunca pasó. Nunca aconteceu. Nunca pasó. Por quê? ¿Por qué? Porque há pessoas que Porque hay se personas que decepcionam com a célula, se decepcionan con las não células, gostam da se célula, desiluden, no les gustan las células. nunca nem quiseram Algunos nunca participar ni de uma siquiera célula, no quieren participar de una célula, mas eles vêm nos cultos de domingo, pero vienen siempre a los cultos de los ou vêm domingos, no culto de o sábado. vienen a los cultos de sábado. Eu tento obrigá-lo, Bueno, eu tento obrigá-lo, sí, yo intento obligarles, eu converso, eu yo prego, hablo, yo predico, mas há pessoas que dizem, não, não vou. pero hay personas que dicen, no, no voy. Eu deixo ele lá participando do culto de domingo, Yo le dejo ahí participando del culto de domingo. especialmente se a oferta é boa. Especialmente si la ofrenda es buena. Para que eu vou mandar embora? ¿Para qué voy a enviarlo fuera? Quitarlo de ahí. No le voy a quitar fuera. Sabe, o sistema de força não funciona. Saben, el sistema de forzar a la gente a hacer cosas no funciona. Eu tenho que apresentar a beleza, Yo tengo que atraente, presentar la belleza, os la atracción, benefícios, los beneficios, as vantagens, las os ventajas, testemunhos, los testimonios, a força da la visão, fuerza de la o sonho visión, de el Deus, sueño de Dios, propósito el maior. propósito mayor. Mas Pero ela tem que vir de boa vontade. la persona tiene Ela que tem venir que de buena querer voluntad, participar. ella tiene que desear participar. E hoje eu tenho Y hoy tenemos mais ou menos 2.000 pessoas más o menos 2.000 que estão em personas todos os cultos que lá, están en todos los cultos, mas nada as convence a participar da pero célula. nada consigue convencerlas a participar de una Eu não vou célula. expulsá-las da minha igreja, Yo no las voy a expulsar de la mas iglesia, também eu não vou dar a elas nenhuma autoridade. pero tampoco les São daré apenas, ninguna autoridad. são apenas frequentadores. Son solamente Mas eu frecuentadores, quero asistentes. ajudar no ministério tal. Ah, pero quiero ayudar en el ministerio tal. Eu quero, No, 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 no. eu quero cantar lá no Ah, yo quiero ministério de cantar louvor. el ministerio de alabanza. No, 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 no. Não.
eu quero concorrer yo a... quiero concorrer. No puede. Nós não deixamos, Nosotros porque não deixamos. nós não queremos alguém Porque no fazendo queremos a a alguien contra-propaganda. haciendo la contrapropaganda. Mas nós não conseguimos ainda trazer todos, e eu acho que Pero no talvez, hemos conseguido pelo traer que a eu todos. vejo, nunca vamos Y conseguir. por lo que veo yo, nunca lo vamos a lograr. Ok? Mais alguma dúvida sobre o processo de transição, implantação, dificuldades, sugestões? Pois não. Quería preguntar que cuál es el índice de las personas que llegan y que Yo no te he escuchado, que necesito escuchar. cuál es el porcentaje de personas que llegan. Qual é o percentual de pessoas que chegam e permanecem? De los nuevos convertidos, dices? Sí, o sea, la iglesia crece, se multiplica y llega mucha gente a la célula, pero ¿cuál es el porcentaje de los que finalmente quedan? Qual o percentual que ao final de realmente que se van? permanecem? Qual é o percentual que você tem? Você está falando daquilo que a gente chama o Ministério de Consolidação. Tu estás hablando de aquello que nosotros llamamos del Ministerio de Como Consolidación. o pastor apresentou aqui Como el pastor a ha escalera presentado aquí aqui, esta escalera de vida, nós ganhamos pessoas nosotros ganamos personas e depois que nós ganhamos o não crente, nós consolidamos a pessoa. y después que ganamos el no creyente, la consolidamos. A vantagem da igreja celular El ventaja de la iglesia celular é que essa pessoa, 90% dos convertidos se convertem na célula. es que 90% de los convertidos lo hacen en la célula. Ele foi a uma casa, Él fue a una casa, uma vez, duas vezes, una, dos veces, talvez na terceira vez, quizás la tercera vez, ele tomou uma decisão. él tomó una decisión, Foi uma reunião do dia do amigo, fue a una reunión del Día del Amigo, teve 2 testemunhos, escuchó dos a testimonios, mensagem ao final teve um apelo el mensaje tuvo una llamada e ele tomou uma y él decisão. tomó una decisión. Na semana seguinte, En la semana siguiente, ele volta a essa célula él vuelve a esta célula e ele já está no processo de y él consolidação. ya está en el proceso de É consolidación. a própria célula que vai levá-lo ao batismo. Es la misma célula que lo llevará al bautismo. Numa igreja convencional, En una iglesia convencional, ele se converte num culto público él se convierte en un culto público e ele vai ter que ir para uma classe de preparação para o y batismo. él tendrá que ir a una clase de preparación para el En otro bautismo. horario. En otro horario. Mas ele não está acostumado com a Pero él no igreja. está acostumbrado con la iglesia. Ele foi num musical de Natal, Él fue a un musical de Navidad. ele foi num culto de Él Páscoa fue en el culto de Pascua. e a intenção dele era ir uma vez. Y su intención era irse una vez. Ele não quer fazer parte de uma Él igreja, no quiere ser parte de una mas iglesia. ele aceitou o convite. Pero él aceptó la invitación. E Deus falou no coração Y dele. Dios le habló al corazón. E aí ele levantou a mão. Entonces él levantó su mano. Se a igreja é muito organizada, Si la iglesia es muy bien organizada, preencheram uma ficha. a una fichita le rellenaron una ficha. E se é muito organizada Si es mesmo, muy organizada, alguém vai ligar para ele alguien le llamará e vai falar com ele: parabéns, y él le va a decir: você se enhorabuena, converteu. te has convertido. Eu quero te convidar Quiero invitarte para a classe de batismo. para la clase de bautismo. No, Eu só fui no Natal. yo solo fui a la Navidad. Não, eu sou católico. Yo soy católico. Mas a célula é totalmente Pero la diferente. célula es completamente distinta. Ele quis vir numa célula. Él deseó venir a una célula. E ele participou uma vez, duas vezes, Vino três una, dos, vezes. 3 veces. Numa reunião ele tomou a En una decisão. reunión tomó su decisión. E ele já pretendia voltar na semana Y él seguinte. ya pretendía volver Y la la semana próxima. siguiente. Y Y la la próxima, próxima. y la próxima. Então as estatísticas mostram Entonces las estadísticas nos muestran, nos que a demuestran igreja convencional, que la iglesia de convencional, cada 100 pessoas que tomam uma decisão, de cada 100 personas que toman una decisión por Cristo, de 3 a 5 pessoas de 3 a 5 permanecem na permanecem. igreja. A igreja não cresce tudo isso, La iglesia no crece todo eso, porque sai gente. porque sale gente. Então ela mais ou menos vai repor Entonces as la iglesia perdas. más o menos repone las Por pérdidas. isso ela cresce muito pouco. Por eso crece muy poco.
A estatística mostra La estadística nos demuestra que são necessários 44 crentes que son necesarios 44 creyentes para levar uma pessoa a Cristo para por ano, llevar una persona a Cristo por numa año igreja en una convencional. iglesia convencional. Ou seja, se uma igreja tiver 440 membros, Quiere decir, si una iglesia tiene 440 miembros, uma grande igreja, una gran iglesia, ela vai levar 10 pessoas a Cristo va a por conducir ano. a Cristo 10 personas al año. 10 pessoas que 10 vão ficar na personas que van a igreja. quedarse. Com a vovozinha que morreu, Con la abuelita que ha muerto, alguém que foi embora, con alguien que fue trasladado para otro a igreja sitio, vai crescer 5. la iglesia va a Por isso crecer as taxas de 5. crescimento são pequenas. Por eso la franja de crecimiento es pequeña. Na igreja em célula, La iglesia en células, a consolidação é mais efetiva. la consolidación es más efectiva. E a experiência mundial da igreja em Y célula la experiencia mundial de las iglesias Na en média, células, en é promedio, 25% de es retenção. de 25% de Algumas retención. igrejas, Algunas iglesias, 40%. 40%. No começo, há mais crescimento, mas depois a taxa diminui. En el comienzo hay un crecimiento más grande, pero después esta tasa disminuye. Então, na nossa igreja, nós temos uma retenção mais ou menos. En nuestra iglesia tenemos una retención más o menos. No ano passado, nós acrescentamos quase 1000 pessoas à membresia da El igreja. año pasado añadimos casi 1000 personas a la membresía de nuestra iglesia. Mas nós tivemos fichas de decisão de mais de 4.000 Pero pessoas. tuvimos fichas rellenadas de decisión de más de 4000. Então, a nossa taxa de retenção está na faixa de 25%. Entonces nuestra tasa, nuestro promedio de retención está en 25%. E no ano passado, para tirar a nossa igreja desse platô, Y en el año pasado, para sacar nuestra iglesia de esa plataforma, 3 pastores jovens se dedicaram uns 4 meses a fazer uma mudança completa do nosso sistema de consolidação. 3 pastores jóvenes se le han dedicado 4 meses, 4 meses. en completos para hacer un completo cambio en nuestro modelo de consolidación. Porque não adianta você ganhar muitas pessoas e não consolidar. Porque de nada vale ganar mucha gente y no consolidar. A consolidação é o coração da La multiplicação. consolidación es el corazón de la multiplicación. Então, nosso alvo é que cada célula ganhe e mantenha uma pessoa para Cristo em cada dia do amigo. Nuestro blanco es que cada célula pueda ganar y mantener una persona a cada día del amigo. Na minha célula, há um mês atrás, En mi célula, un mes atrás, tivemos o último dia do amigo. tuvimos el último día del amigo. Nós fazemos 8 dias do amigo por ano. Nosotros hacemos 8 días del amigo por año. Mais ou menos a Mais cada ou menos. 4 ou 5 reuniões comuns, depois um dia do amigo. Más o menos hacemos 4 ou 5, cada depende 4 da o série de 5 estudos. reuniones hacemos un día del amigo. Mas nós- Depende de la serie de los estudios. Nós distribuímos a célula para ter reunião comum, reunião comum, reunião comum, reunião comum, dia do amigo. Pero distribuimos las células para que tengan reunión común y día del amigo. Então, no dia do amigo, todos trazem convidados. En el día del amigo todos traen invitados. E ele é convidado a voltar para uma célula que é normal. Y él es invitado a volver para una célula Tem normal. oração, tem Tiene oración, testemunhos, tem testimonios, louvor, la alabanza, tem muita comida, mucha comida, tem estudo estudio, e muita oração. mucha oración. Todos saem e vão embora com oração. Todos salen, se Pela van con familia, oración por la pelo familia, trabalho. por el trabajo, Isso é o mais y importante. eso es lo más importante. Então, no último dia do amigo, há um mês, Entonces, na no minha último célula dia do amigo, tivemos 9 decisões. Hace un mes en mi célula tuvimos 9 decisiones por Cristo, 9. Agora, já há um mês, 4 apenas estão frequentando. Entonces, hace un mes solamente 4 están participando. Eu prometo a você que eu me empenhei pessoalmente, Yo les digo, les prometo, yo me he esforzado personalmente. mas as pessoas tomaram a decisão, mas disseram, não, mas eu não tenho interesse de voltar Las para a personas célula. han tomado una decisión, pero han dicho, no tenemos interés en continuar. Nós continuamos convidando. Bueno, continuamos a invitar, Mas os 4 que estão, pero los 4 que están não faltam. no faltan. Então eu acredito Entonces que yo essas creo pessoas em breve serão que batizadas. muy pronto estas personas serán bautizadas. Não é fácil fazer a consolidação, No es fácil hacer la mas ela é o consolidación, coração da pero multiplicação. es el corazón de la multiplicación. Hoje as nossas células estão com a média
quase 8 pessoas por célula. Hoy tenemos un promedio de 8 personas por célula. E nós fazemos 8 dias do amigo. Y hacemos 8 días del amigo. O alvo é que a gente ganhe e mantenha uma pessoa por célula, só uma. El blanco es que mantengamos una persona por célula a cada día del Se isso amigo. acontecesse, Si esto ocurre, teremos mais 8 pessoas, tendremos más 8 personas. o que permite multiplicar a célula. Y eso permite que multipliquemos la célula. Dos 8 que eu tinha, 4 e 4, e os 4 novos para cada um, uma célula mesclada. Los 8 que yo tenía, 4 y 4 para cada una célula de los nuevos. Então esse é o nosso trabalho Esto hoje. es nuestro trabajo. Ganhar Ganar para multiplicar. para multiplicar. Aleluia. Queimou o celular. Vale, então vai dar um bom. Deixa eu tirar a fonte. Mais alguma pergunta? Pois não, ele. Hã? ¿Cuál es la dinámica del Día del Amigo? ¿Es igual para todas las células o cambia? Por exemplo, nós estamos agora estudando a série que nós demos em 2006 e nós estamos repetindo. Ahora estamos estudiando una serie de mensajes que hemos dado en 2006 y estamos repitiendo ahora. Ela foi modernizada, Fue modernizada, mas nós estamos estudando as 7 palavras de Jesus, eu sou. pero estamos estudiando las 7 palabras de Jesús, yo soy. Então, nós começamos lá dizendo, eu sou a porta, Entonces eu empezamos a decir, yo soy la puerta, eu sou a luz do yo soy la mundo, luz, eu sou o pão da yo soy el pan de vida. la vida. Mas tem uma palavra de Jesus que é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pero hay una palabra de Jesús que dice, yo soy Ahora, el camino, la verdad y la vida. Perfeito. Perfecto. Então, esta reunião foi transformada no Dia do Amigo. Entonces, esta reunión fue transformada en el Día del Amigo. O Dia do Amigo é uma reunião especial. El Día del Amigo es una reunión especial. Todo mundo se arruma mais. Todos están más bien vestidos. Muitas células enfeitam a sala de reunião. Muchas células ponen A adornos en la comida sala, en el é mais salón. caprichada. La comida tiene otra calidad. E a reunião é mais leve. Y la reunión es un poco más ligera. E na reunião, nós damos ênfase no testemunho de novos convertidos. Y en la reunión damos un énfasis especial a los testimonios de los nuevos convertidos. Então, há 2 semanas atrás, nós começamos a orar pelo Dia do Amigo. Entonces, hace 2 semanas empezamos a orar por el Día del Amigo. Na semana anterior, nós escolhemos 2 que vão dar o En la testemunho. semana anterior elegimos 2 que van a decir su testimonio. E cada um recebeu uma instrução de como fazer. Y cada uno a recibir una instrucción de cómo dar su testimonio. O cuidado número 1 El cuidado número 1 é que a célula não fique assentada conversando, es que la célula no se quede sentada hablando, mas charlando, que todos estejam à porta recebendo os novos, pero que todos estén a la puerta recibiendo los para nuevos, ele se sentir bem-vindo, para que se sientan bienvenidos, porque tudo é muito ameaçador. porque todo es una amenaza Então, muy grande. quem o convidou Quien lo invita tem que apresentar aos seus amigos, tiene que presentarlo a sus amigos, mas não pode ir lá e começar a conversar e largá-lo pero sozinho. no puede ir ahí y empezar a hablar con los otros sin dejarlo ahí solo. Então, toda célula Entonces toda la célula está direcionada para acolher bem o visitante. Toda la célula está direccionada para acoger bien al E visitante. não há aquele estudo bíblico, Y no hay aquel estudio bíblico, nem aquele tempo de muita ni oração. aquel tiempo de mucha Tem uma oración. oração no final. Sí, hay una oración al Mas final, nós vamos comer, pero vamos a comer, período de louvor, un periodo de alabanza, uma explicação do que é a célula, una explicación de qué es la célula, e testemunho, un testimonio, outro otro testemunho, a testimonio palavra. y la palabra. E depois convite. Y después la invitación, Você la quer llamada. receber Jesus? ¿Quieres recibir a Claro. Cristo? O convite Claro. está escrito. La invitación tiene que ser escrita. E as pessoas então preenchem uma Y ficha. las personas rellenan una ficha. E a gente fala que está anotando para colocar ele no grupo de WhatsApp, mas a gente já está registrando ele como decidido. Y decimos que estamos apuntando su nombre para poner en nuestro grupo de WhatsApp, pero estamos apuntándole también como nuevo decidido por Cristo. E nós vamos fazer uma oração abençoando a família deles. Vamos a orar, bendiciendo o su trabalho familia, deles, su a trabajo, saúde. su salud. Então é uma reunião
pouco diferente. Esa reunión Mas un não é poco uma distinta. superprodução. Pero no es una reunión normal. superproducción, es una reunión normal. Porque tem que ser normal todo dia trazer visitantes. Porque debe ser normal todos los días traer Tem visitantes. funcionado muito bem. Funciona muy bien. Como uma ferramenta, uma estratégia muito boa para evangelizar. Funciona bien como una estrategia muy buena para evangelizar. Se você entrar em nosso site, você Si vai entras en ver nuestro sitio vas a ver todos os estudos de célula em todos los português, estudios de célula en portugués, mas você vai ver também que está escrito lá, Dia do Amigo. pero también vas a ver que está escrito E el no Día Dia del do Amigo. Amigo tem muitos Y en el Día del Amigo encontros hay muchos encuentros evangelísticos. evangelísticos. Vai lá que você vai ver. Ve ahí Tem vas a encontrar quebra-gelos diferentes, brincadeiras, muchos rompehielos distintos, tudo no sentido de que a juegos, pessoa admire o grupo, todos para que la persona admire el grupo, sinta-se bem-vindo se sienta bien e seja recibida impactado y pelo sea impactada testemunho por de el fé testimonio de fe daquela célula. de aquella célula. Tem Pero 30 de la manera anos más já que eu sou sencilla. pastor. Yo soy pastor hace 30 años. Eu já experimentei muito fracasso, Yo ya he experimentado Ya mucho fracaso, experimenté suceso. mucho éxito. conheço pastores do mundo inteiro. Conozco pastores de todo el mundo. Conheço pastores super realizados e conheço pastores frustrados. Conozco pastores muy bien realizados, muy bien establecidos y algunos Minha muy conclusão frustrados. pessoal Mi conclusión personal sobre o papel do pastor, sobre el rol del que é pastor, mais importante no lo que es pastor, más importante en un pastor, além da sua vida com Deus, además de su da vida sua con vida de Dios, santidade, de su vida de de santidad, de oração, oración, de uma relação de íntima una com o relación Espírito Santo, íntima con el Espíritu do Santo, poder do alto, del poder del alto. que Jesus falou, nem tente começar sem ser revestido Que de Jesús poder. dijo, ni intenten empezar sin ser revestidos del E eu dou poder. muita ênfase a isso Yo na doy nossa igreja. mucho énfasis a esto en Mas nuestra iglesia. eu sou um pastor, Pero yo soy un eu pastor, sou um líder. yo soy un líder. E eu quero que a minha igreja me siga. Y yo quiero que mi Eu iglesia quero me que a minha siga. igreja me acompanhe. Yo quiero que mi iglesia me O que, acompañe. que eu mais preciso? ¿Qué más necesito? Eu concordo com o que os grandes estudiosos do assunto afirmam. Yo estoy de acuerdo con lo que los grandes estudiosos del Tres tema cosas. afirman. Tres cosas. Todo mundo procura encontrar num líder para seguir esse líder. Tres cosas que toda la gente Tres busca cosas encontrar que en un seus líder líderes- para seguirlo. Seus líderes não te seguirão se não virem isso aqui em você. Tres cosas que tus miembros y líderes no te seguirán si no encuentran estas tres cosas en ti. A primeira, La primera, visão. visión. Ninguém segue um líder que não sabe para onde vai. Nadie sigue a un líder que no sabe para dónde va. Ninguém segue alguém que não Nadie tem sigue a alguien convicção, que no tiene una convicción, que tem dúvida, que está siempre dudando. que todo dia muda para lá, muda para cá. Que todo el día, un día cambia para aquí, otro día cambia para allá. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, Cuando Pablo escribe a los na tesalonicenses, sua primeira carta, en su primera capítulo carta, 1, verso 5, capítulo 1, verso 5, ele diz assim: Pablo dice así, porque o meu evangelho porque mi evangelio não chegou a vocês, no llegó hasta vosotros não é assim de uma forma fraca. de una manera débil, Não, mas Não. foi um evangelho de poder. pero fue un evangelio de poder, Foi um evangelho de proclamação. de proclamación, Foi um evangelho com sinais, fue un evangelio con señales, mas em plena convicção. pero en plena convicción. É impressionante essa palavra. Es impresionante esta palabra, Porque tudo que Paulo fala antes não dependia dele. porque todo lo que Pablo habla antes no dependía de Poder, él. milagres, Poder, milagro, tudo vem de Deus. todo viene de Dios. Mas ele diz Pero que él o dijo, evangelho chegou pero ese em evangelio plena ha llegado convicção. con plena convicción. Paulo entendeu que a parte dele Pablo comprendió que su parte é convicção, es é convicción, lançar a visão. es lanzar la visión. Dizem os especialistas Dicen los que é o especialistas, maior case de sucesso. los expertos dicen el mejor caso de éxito. Diz que em 3, 4 semanas Paulo plantou uma igreja. Pablo dice que Pablo es el mejor caso de éxito, porque en 3, 4 semanas él plantaba una iglesia, Porque teve o poder de Deus, porque tenía el poder de Dios, mas teve a visão de um pero líder. tenía también la visión de un Ele líder. chegou cheio de convicção. Él llegó lleno de convicción. Quando você estiver diante da sua igreja, Cuando estás ahí delante de tu iglesia, o que os liderados lá no fundo querem ver em ¿qué você? los liderados ahí adentro quieren ver en ti? Este líder tem convicção. Este líder tiene convicción. Eles têm uma visão. Él quiere una visión. Deus deu para ele uma Dios le ha certeza. dado una Ele está certidumbre. confiante. Él está confiante. Então, pastor, Entonces, pastor, mesmo que você esteja inseguro, aunque estés inseguro, mesmo que você esteja ainda buscando, aunque estés buscando, levante-se levántate diante da sua igreja delante de tu iglesia e dê alguma visão. y de alguna visión. Porque senão eles Porque vão senão- dizer,
Tchau. Si no, ellos van a decirte adiós. Por isso o modelo celular Por eso el tem modelo celular revolucionado muitas tiene igrejas. revolucionado muchas iglesias. E a gente às vezes pensa, é um milagre. Porque pensamos, es un milagre muchas veces. O modelo é mágico. El modelo es mágico. Não, você sabe, no. sabe o que na realidade muitas vezes acontece? ¿Sabe lo que en realidad muchas veces pasa? É que o pastor entendeu uma visão. Es que el pastor ha comprendido una visión. Ele tomou essa visão e fez dele a sua visão. Él tomó esa visión y hizo esa visión de él, Ele pertenece a disse, él. agora eu tenho uma visão. Ahora él dijo, ahora tengo una visión. Eu vou ser uma igreja em célula. Vamos a hacer una iglesia en células. E a igreja fica maravilhada. Y la iglesia se queda maravillada. Alguns até não concordam. Algunos incluso no están de acuerdo. Eu não gosto de célula. No me gustan las células. Mas esse pastor, Pero este pastor, ele está diferente. él está O olho distinto. dele está Su brilhando. ojo brilla. Ele está animado. Él está animado. Ele só fala disso. Él solo habla de eso. Então, a Entonces, primeira coisa la que primera um cosa que liderado el líder- quer ver no que un líder liderado quiere ver en el líder é visão. es visión. Segunda coisa La segunda cosa é paixão. es pasión. Paixão. A Pasión. Bíblia fala, aquele que lidere, faça com zelo, com paixão. La Biblia dice, aquel com que está en el fervor. liderazgo, que lo haga con pasión, con celo, con fervor. Ninguém vai comprar um produto se o vendedor não usa o produto, Nadie- se ele não é apaixonado. Nadie va a comprar un producto si el vendedor no usa el producto, no es apasionado por el producto. Nós falamos aqui que todo pastor tem que ter sua própria célula. Hablamos aquí que todo el pastor tiene que tener su propia célula. Ah, ¿Por qué? isso é um legalismo. Eso es un legalismo. Como que as pessoas vão achar que você ama isso se você nunca experimentou? ¿Cómo las personas van a creer que tú amas esto si nunca has experimentado O tú? que adianta você falar o iPhone se o seu celular é Samsung? ¿De qué vale tú hablar del iPhone, si tu celular, si tu móvil es un Samsung? Então, paixão El pasión é esse algo mais. es de algo más. E isso vem da sua relação com Y Deus. esto viene de tu É relación o con Espírito Dios. que põe fogo em você. Es el Espíritu que pone fuego en ti, Mas vem também da sua própria vivência. pero también viene de tu propia experiencia personal. Quando você mesmo vai experimentando os benefícios. Cuando tú vas experimentando los E beneficios você fala daquilo com tal y entusiasmo hablas de aquel con tanto que entusiasmo você inflama a igreja. que pones la iglesia en fuego. Sabe, irmão? ¿Sabes, hermano? Uma igreja em célula é uma igreja de um púlpito inflamado. a Una respeito da iglesia visão en celular. células es una iglesia con un púlpito en fuegos por Dios. Você acha que a sua igreja vai acreditar que agora é uma igreja em células? ¿Tú piensas que tu iglesia va a creer que ahora es una iglesia en células? Se tem 3 meses que você está pregando só sobre família, Si hay 3 meses que estás predicando solo sobre e familia nenhuma vez nas suas mensagens ótimas sobre y família, ninguna vez en sus mensajes maravillosos sobre familia você nem falou sobre células. ni has hablado sobre tus células. Nenhuma vez você Ninguna vez deu um testemunho, has dado un testimonio, convidou alguém. invitaste a alguien. Então, as pessoas têm que perceber Entonces las personas tienen que Você darse tem a cuenta visão que tú tienes una que visión você ama esta y visão. que amas esta E a visión. Estás terceira apasionado coisa por que as ella. pessoas dizem que o líder tem que ter La tercera cosa que dice que un líder debe tener é que o líder é obrigado a provar, a demonstrar que ele ama as suas ovelhas. el líder es obligado a probar, a demostrar que él de verdad ama sus ovejas. Sabe o que lá no coração dos membros da igreja muitas vezes eles estão pensando? ¿Sabes qué pasa en el corazón de muchos miembros de la iglesia? Esse pastor só quer crescer a igreja Este pastor dele. solo quiere hacer crecer su Ele iglesia. só quer me usar. Él solo quiere usarme. Eu sou só uma peça da Yo engrenagem. solo soy ahí una pieza del engranaje. Porque a visão é muito poderosa. Porque la visión es muy A poderosa. igreja cresce muito. La iglesia crece mucho. Mas por que a igreja vai Pero crescer? ¿por qué crece la iglesia? Para você ter um salário maior? Para que tengas una nómina Para a más igreja grande. poder trocar o seu carro? Para que la iglesia pueda cambiar tu Para você coche. poder ir em mais congressos? Para que puedas irte a más congresos. A igreja, ela não vai trabalhar para você. La iglesia no va a trabajar Se para ela ti. não perceber Si no ve en ti que como pastor, que como pastor, sua motivação principal tu principal motivación é que eles mesmos sejam es beneficiados. que ellos mismos sean los primeros beneficiados, que tú los amas. Então você elogia a sua igreja, Entonces tú elogias tu você iglesia, faz lá na frente declaração de amor, haces de delante del púlpito, haces una declaración de amor a tu iglesia. você começa um bom dia
quando você chega ao púlpito dizendo, eu já falei para vocês hoje o quanto eu amo vocês. Al empezar el culto, llegas al púlpito y dicen buenos días y ya ve a vosotros hoy cuánto amo a cada uno de Eu vosotros. amo vocês. Yo les quiero de Estou tão locura. feliz de vê-los Les aqui. quiero con locura. Estoy feliz Estou de verlos tão aquí. feliz de ver Muy as feliz de células, verlos. de ver vocês prosperando. Muy feliz de ver las células y prosperando. Vocês fazem isso. Ustedes saben, Porque a vosotros igreja hacéis esto. precisa disso. La iglesia necesita eso. Sabe por que a supervisão é chave no processo? ¿Sabe por qué la supervisión es clave en el proceso? Porque se você abrir, Porque si abres a célula Si abres la célula e nem quiser saber como eles estão, y ni quieres saber cómo están, tem 3 meses que eles estão lá fazendo célula, você nenhuma vez sentou com hay eles. 3 meses que están ahí haciendo cielos, ninguna vez has sentado con ellos. Você não fez uma reunião para orar No por has hecho eles, una reunión para orar por ellos. para perguntar, está tudo Para bem? preguntar, ¿está todo bien? Lá dentro do coração dele, ele está dizendo assim, Ahí en su corazón él dice, olha lá, ele quer que eu trabalhe mira, para ele, él quiere que yo trabaje para él. enquanto ele se diverte. Mientras él se Enquanto ele divierte, prega, mientras él predica, dá viaja, aula no da clase en seminário, el seminario e ele nem quer saber da gente. y él ni quiere saber de nosotros. Então, 3 Entonces, coisas que o pastor tem que ter muito claro. 3 cosas que un pastor debe tener muy claras. Visão. Visión. Visão tem que estar escrito na Visión sua debe de igreja. estar escrita en tu iglesia. Tem que estar proclamada Tiene na que sua estar igreja. proclamada en tu iglesia. Todo mundo tem que saber qual é a Todos sua tienen que visão. saber cuál es su Tem que visión. ser transformado numa frase. Tiene que ser transformada en una frase. A central é uma igreja em células La central es una iglesia en que células vive o amor de Deus. Olha o amor aí. que Nós vive el vivemos amor de isso Dios e transforma o mundo. y transforma el mundo. Nossa missão Nuestra é levar misión o evangelho às pessoas Es llevar el evangelio a las e personas transformá-las em discípulos. y transformarlas en discípulos. Nós poderíamos levar o evangelho alugando um helicóptero, Nosotros podríamos llevar el evangelio alquilando un helicóptero, publicar a mensagem do evangelho, publicar el mensaje del evangelio folleto. en un folleto, andar pela cidade volar sobre la ciudad e jogar 3 milhões de y panfletos lanzar 3 millones de e panfletos dizer Belo Horizonte inteira ouviu o y evangelho. decirles Belo Horizonte, Nós levamos o Belo evangelho. Horizonte entera ha escuchado el evangelio. Não é Llevamos isso el que evangelio. Jesus, não é essa a nossa missão. Pero no es esta nuestra Nossa misión. missão é transformar. Nuestra misión es Transformar um transformar. trabalho artesanal. Y transformar É um es un discipulado. trabajo Em artesanal, discípulos artesano, de Jesus. en discípulos Então, de Jesús. visão, Visión, paixão, que Paixão. basicamente depende de você estar cheio do Espírito, que básicamente la pasión depende de que estés lleno entusiasmado del com o que Espíritu, Deus te mostrou, entusiasmado con lo que Dios te e ha um mostrado cuidado constante de dizer, y el cuidado constante de decir, eu te amo, te amo, te quiero, eu me preocupo com você, yo me preocupo eu contigo, quero o seu bem, quiero tu está bienestar. tudo bem, ¿Está todo bien? você está feliz como líder de ¿Estás célula, feliz como sua líder de família está célula? abençoada, ¿Tu familia está bendecida? e eu me importo com isso. Yo me importo Y yo con me eso. importo con Yo eso. me importo con eso. Esse é o discipulado. Ese es el Se discípulo. você fizer isso, Si haces esto, grande líder se levanta. un gran líder se levanta. Grande líder se Un gran levanta. líder se levanta. E o líder toma a frente. Y el líder Y las toma personas lo siguen. la delantera y las personas lo siguen. Tá bom assim? ¿Está bien así?